bem, colegas. Então, conforme já prometido e discutido, nós vamos iniciar a nossa aula relativamente ao movimento ambientalista. E a partir de um texto que eu li e que gerou essa aula, vamos propor aqui o tema que o autor ali colocou, que é o verdejar do ser. A ideia de que toda a humanidade deve começar a pensar a sua existência a partir de uma reinvenção de si próprio, de uma recoloração de sua alma, de seu modo de pensar, de seu modo de agir. Ou seja, nós temos que nos pintar de verde, pintar as fábricas de verde, pintar os partidos políticos de verde, pintar as pessoas de verde. Isso no sentido filosófico, no sentido de que é preciso repensar o modo como nós agimos em relação ao meio ambiente. Soa filosoficamente atraente, é bonito, emociona alguns. E o que eu proponho é que nós tomemos todo o cuidado enquanto discutimos esse assunto, a fim de não deixar aflorar aquelas nossas paixões já pré-concebidas a respeito das nossas ideias a respeito desse assunto. A cultura, o seu nível educacional, e aí eu estou falando com privilegiados, com aqueles que têm tido acesso a um curso de bacharelado em engenharia em nosso país. Infelizmente isso é um privilégio, e estou falando com pessoas que estão se capacitando exatamente para se tornarem os futuros gestores, os futuros implementadores das políticas ambientais, tanto em nível local como em nível nacional ou internacional ou global. E esse movimento ambientalista, ele não é de hoje, ele nasce já há algum tempo aí, especialmente ali na década de 60, no pós-guerra, e começam a eclodir inúmeros pensadores aí buscando minimizar, buscando uma contrapartida, uma força opositora a esse motor de degradação ambiental que se desenvolveu especialmente com a explosão industrial. Quer dizer, o modo como nós construímos a nossa economia, toda ela baseada na exploração de recursos naturais como meios de se adquirir matéria-prima para processos industriais que haveriam de beneficiar as pessoas com produtos e serviços, a fim de que essas pessoas pudessem viver com qualidade de vida, viver bem, não só sobreviver, mas passar a viver cada vez melhor, cada vez mais conforto, cada vez mais saúde, cada vez mais acesso a coisas, objetos, e não somente isso, mas também a serviços que lhe fizessem perceber que vale a pena essa vida, e vale a pena viver, e vale a pena viver e viver bem, e viver em sociedade, especialmente no meio urbano, que cada vez mais se desenvolveu e que se consolidou como sendo um meio o melhor, o mais adequado para se viver no planeta, né? Nas cidades, aquele estilo de vida cosmopolita, enfim. Então nós estamos diante dessa situação, aqui duas forças quase, eu estou aqui, não sou eu, mas quase que se cria um dualismo, um antagonismo entre duas forças. De um lado, aquele motor destruidor dos meios naturais, dos recursos naturais para produzir, isso pensando aqui na indústria, e nos serviços que se produzem a partir desses bens e serviços, e do outro lado, essa vertente filosófica que se contrapõe e diz, olha, precisamos frear esse consumo exacerbado dos recursos naturais em prol do desenvolvimentismo industrial. Olha só o que se cria aí. E aí, um lado tentando frear, e aí, num certo sentido, acaba sem querer, querendo, né, se estabelecendo como um bom moço, né? Então nós temos um bom mocismo, aqueles que querem preservar, são os bons moços, e perigosamente, né, esses bons moços acabam demonizando, e se cria do outro lado, os que produzem os bens e os serviços são
os que precisam ser erradicados ou combatidos, ou são devem ser, até em certo sentido, quando vai para o lado radical, odiados. Então olha onde é que nós estamos nos posicionando. É um terreno pantanoso, mas precisa ser debatido. E aí, nesse vislumbrar que nós vamos ter dois lados. Nós vamos ter um lado que destrói, supostamente, e outro lado que constrói, supostamente. Outro que preserva, supostamente. Agora, preserva o quê? Constrói o quê? Destrói o quê? Nós precisamos ter só pelo menos alguns conceitos importantes para a gente discutir as escolas de pensamento. E um dos conceitos que são importantes nesse contexto é o da ecologia. O conceito da ecologia, todo mundo já estudou ele aí no ensino médio, né? Mas não custa lembrar que é um corpo de conhecimento, e esse corpo de conhecimento diz respeito à economia da natureza. Com economia aqui, eu não estou falando da economia monetária, estou falando do modo como a natureza lida com o recurso que ela possui, né, e com aqueles que, no seu contexto de equilíbrio, usam esses recursos e devolvem subprodutos que são depois utilizados pela própria natureza para se recompor em um processo de ciclo contínuo. Nós conhecemos isso como ciclos biogeoquímicos. Essa é a economia da natureza. Então, a natureza tem recursos, ou seja, tem oferta, de um lado. Isso é uma lei básica da economia, a lei da oferta e da procura, ou oferta e da demanda. E esses recursos que a natureza oferece na sua economia são os recursos. E a demanda, nós temos seres vivos que interagem com essa natureza, buscando esses recursos para a manutenção da sua vida, ou para a manutenção da sua comunidade, ou para a manutenção da sua comunidade ecológica, do seu sistema de vida, do seu estilo de vida, etc. Pensamos aqui nos animais, mas também precisamos incluir os seres humanos como fazendo parte desse sistema ecológico. Eu acho que não tem ninguém aqui alienígena. Tem alguém alienígena aí assistindo essa aula? Porque se você não é alienígena, você, portanto, faz parte dessa ecologia, tanto quanto a zebra e o leão lá na savana africana. Muito bem, então a economia da natureza é exatamente esse jogo de equilíbrio, né? E a ecologia trata dessa investigação, dessas relações econômicas naturais, digamos assim, né? De como é que esses seres que demandam esses recursos, né, lidam no seu ambiente. Tanto o ambiente orgânico, né, e aí nós estamos falando de tudo o que é vivo e que de alguma forma serve para a manutenção de outros seres vivos, num processo de troca, e também aquilo que é inorgânico e que nos contextualiza no local onde estamos sobrevivendo ou vivendo. Aliás, acho que vale a pena aqui você parar um pouco para refletir uma diferença básica que existe entre os animais, de um lado, e os seres humanos, do outro. Os animais, nesse contexto da economia natural, eles usam os recursos naturais para sobreviverem. Observa? Eles pegam o alimento, eles comem aquele alimento típico e eles excretam as substâncias, subprodutos da construção da célula, né, do processamento dos alimentos, da energia disponível naqueles alimentos, e esses subprodutos são lançados de volta no meio e são reprocessados naquele meio, e são transformados em subprodutos úteis que bioquimicamente se transformam. Nós conhecemos a lei, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma no contexto natural. E aí você tem o modo como o animal vive, extraindo essas substâncias e apenas existindo naquele contexto ali do seu habitat. Eventualmente ele vai morrer, ou por velhice, ou muitas vezes através da morte predatória, porque existe um outro ser
que no contexto da cadeia alimentar se alimenta daquele animal, da carne daquele animal, no caso os animais carnívoros, né? Se alimentam de outros animais. Então você veja aí como é a dinâmica da vida dos animais no contexto ecológico. Já o ser humano, tem algum alienígena aí? Não, né? Pronto. Já o ser humano tem uma diferença fundamental. Ele não apenas vive no sentido de sobreviver. Ele não simplesmente explora a natureza mera e simplesmente para existir em estado de sobrevivência apenas. Não, ele vive para existir. Isso é um conceito filosófico muito profundo. Ele vive para experienciar, experimentar o seu meio, interagir com ele aplicando uma inteligência bem superior à média da maioria dos animais, mas muito superior. E ele interage nesse meio para bem e, lamentavelmente, para mal também. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer, e aí eu abro aspas, dizendo: a degradação ambiental começa no coração humano. Fecha aspas. Então essa frase, que eu cunhei já há alguns anos, ela só demonstra que a nossa interação no meio ambiental, ela tanto é para bem, como eu havia comentado há pouco, mas também é para mal. Porque, infelizmente, dentro de nós, há uma força que nos compele a fazer escolhas que são eticamente questionáveis por outro ser que, observando nossas ações, diz: olha, isso não é justo. E aqui entra um equilíbrio de bem e mal, justiça e injustiça, uma dicotomia de valores. Isso é uma outra discussão. Mas você consegue perceber, quando nós tratamos da economia da natureza e nós incluímos o ser humano dentro dessa economia, e não tem como não incluir, porque ele não é alienígena, ele não pode ser considerado um mero animal que vai lá e come grama e defeca lá aquele produto verde, né? E que depois se deteriora e se transforma em humus, material orgânico, que depois vira adubo para a produção primária fotossintética de mais plantas, mais árvores, mais grama, mais flores, mais gramíneas. Não. O ser humano, eu e você, seres com inteligência bem superior, nós vivemos também para experimentar, para transformar o meio. Para bem e para mal. Isso é uma outra discussão. Mas é assim que é. E a ecologia, ela se baseia, ou pelo menos ela se apresenta conforme certos princípios. E um deles, que é muito interessante, né, nós vamos destacar aqui esses 5 princípios da ecologia. Um deles é o holismo. Quer dizer, a visão com que nós devemos tratar o estudo da economia da natureza tem que ser uma visão multifacetada. Nós temos que ter essa condição de avaliar as coisas a partir de diferentes ópticas, de diferentes ângulos, de diferentes cosmovisões, considerando os aspectos os mais variados para poder construir o todo da realidade. Então eu trato a ecologia de forma holística, é assim que é proposto. Deve haver e deve ser, inclusive, percebido um equilíbrio da natureza. Quer dizer, a natureza, do jeito que ela se encontra, ela tende a um equilíbrio. Os desequilíbrios das forças, quando eu crio um determinado potencial, esse potencial tende a se transformar em algo cinético, a produzir energia, a produzir trabalho, e essa energia, uma vez realizada, ela perde parte dessa sua energia, se degrada e tende a um equilíbrio e se torna eventualmente inerte. E aí nós temos esse intercâmbio de trocas que mantém o sistema econômico da natureza, sendo que, lamentavelmente, nós temos uma perda, um saldo de perda, que é a conhecida segunda lei da termodinâmica, onde nós temos o aparecimento da entropia,
onde tudo tende, no final das contas, à desagregação, ao caos. Tudo tende à eventual cessação de existência, ou pelo menos de capacidade de gerar novo trabalho. Então nós temos uma perda residual aí que vai aumentando a entropia e, portanto, a capacidade do universo de no futuro não realizar mais trabalho. Então, numa visão de longuíssimo prazo, algum dia tudo isto aqui vai deixar de existir, de ser. Bom, nós temos a diversidade. A diversidade é que nós não podemos considerar a economia da natureza como sendo algo que é tratado só monocromaticamente ou só baseado em um único tipo de visão. Nós temos diversos organismos, diversos ambientes com suas características específicas e é assim que nós devemos tratar. Outra questão que deve ser levada em consideração são os limites finitos do sistema planetário de suporte à vida, ou seja, nós não temos infinitude de recursos para todos ao longo do tempo. A proposta é que há um limite para a capacidade do planeta de dar suporte à vida. E aí pode surgir até um debate aí sobre se isso é verdade ou não, pelo menos do ponto de vista numérico prático. Do ponto de vista filosófico, nós podemos pelo menos afirmar que, bom, o planeta tem uma determinada dimensão, o planeta tem um determinado volume e o planeta tem uma determinada área possível de que seja habitável. Na verdade, a grande maioria do nosso planeta é água, não sei porque é que chama o planeta Terra, mas ele tem um limite, pelo menos do ponto de vista matemático imediato, e filosófico, de suporte à vida. Se, no contexto da ciclicidade da existência de todos os seres e da forma como esses seres vão lidar até com a própria economia da natureza, de se autorregular e também de sua própria capacidade de inteligência superior de resolver os problemas de gestão desse meio, se nós podemos de repente reinventar de maneira a manter a capacidade de suporte à vida, é possível que esse limite finito possa tender ao infinito, possa tender a uma ciclicidade, vamos dizer assim, favorável. Mas isso também é uma outra discussão que pode gerar um debate também muito bonito. De todo caso, a ecologia se apresenta como, olha, algo que tem que levar em conta um limite finito dessa capacidade de suporte. Outra coisa também é a mudança dinâmica dos processos. Então, nós vivemos em um planeta onde, se é algo que é constante nesse planeta, é a mudança. O tempo inteiro nós temos um dinamismo contínuo dos processos naturais, desses ciclos biogeoquímicos naturais, desses ciclos, eu diria, até do próprio planeta, até o próprio Sol tem um ciclo de emissão energética para nós. E veja que ele é totalmente exógeno a nós, e é a nossa fonte de energia. Então, as coisas tendem à ciclicidade, pelo menos do ponto de vista ecológico. E aí, nesse contexto com o ambiente. E esse ambiente, tal como definido aí por um teórico na década de 90 do século passado, Kolbe, você tem aqui o ambiente como sendo tudo o que contribui, que influencia diretamente a sobrevivência, sobre o crescimento, o desenvolvimento e a reprodução dos organismos. E aí ele está tratando de todos os fatores, tanto os externos, como aqueles endógenos, os físicos e os biológicos, tudo o que compõe esse contexto de influenciação para a sobrevivência. E no nosso caso, não se esqueça, inclua também outros aspectos que não são de sobrevivência. Vai incluir aí aspectos filosóficos, aspectos existenciais, aspectos culturais, aspectos metafísicos, aspectos espirituais, aspectos antropológicos, aspectos os mais variados da multicomplexidade da existência humana nesse planeta. Não é brincadeira. Então considere o ambiente, considere esses fatores, mas não esqueça que o ser humano está
intrinsecamente realizado com esse ambiente, e o que é mais interessante é que ele intervém nesse meio de uma forma crucial, lamentavelmente, para degradar, muito mais do que preservar. Este é um fato. É nesse contexto aí, pessoal, que nasce a escola de pensamento, que nasce o modo como se organizam os fatores, os pressupostos filosóficos de cada um para poder se posicionar diante dessa questão de lidar nesse binômio aí, né? O homem e a natureza. Então as escolas de pensamento desse relacionamento aí estão elencadas, como você pode ver. O primeiro deles é o chamado paradigma social dominante. Eu brinco dizendo que é o partido político do PSD, né? É o partido social dominante. O segundo é o ambientalismo radical. E o terceiro é o ambientalismo renovado. Então, vamos, né, capítulo 1, né, que o homem deve dominar. A cristã, na verdade, foi colocada propondo-se a preservação ambiental. A escolha, nos fatos históricos, é que o homem escolheu se rebelar contra essa proposta e que, portanto, digamos assim, a inclusão dessa má escolha, da escolha para o conhecimento que estava além de sua capacidade metafísica e física de reter esse conhecimento do bem e do mal, fez com que a degradação começasse a ocorrer de forma galopante, e nós temos o que nós temos hoje, até os dias atuais. Certo? Então nós temos aqui, portanto, essa visão, né, espiritual, e a ciência passa a ser direcionada para criar mecanismos e tecnologias que diminuam a interferência humana na natureza. Então, é a ideia de, olha, tudo que nós fizemos agora, usando a engenharia, usando a tecnologia, é para diminuir a interferência humana, né? Chega mesmo a um nível radical, né? E nessa figura, por exemplo, aqui, eu coloco o Partido Verde, aí você tem a introdução da política na coisa, certo? E você tem a introdução da religião, né? Você vê que essa senhora aí, né, que é a mãe daquela Navi, né, ela é eu esqueci agora o nome dela, Sutê, não. Bom, ela é a xamã, ela é a líder espiritual da tribo, ela é quem decide a vontade de Eiwa, né? Que é soberana, né, no sentido de estabelecer o equilíbrio ecológico, né? E aí ela é essa líder espiritual que rege todo o clã Na'vi, né, as tribos, a raça, lá em equilíbrio natural, certo? Então nós criamos aí inúmeras vertentes, não só na religião, mas na política, né, para defender o meio ambiente. Então há propostas, por exemplo, como o biorregionalismo, ou seja, ao invés de você ter nações e estados divididos por política, né, por questões de divisões históricas, você tem, na verdade, regiões governadas pela natureza, não por legislações. Você teria aí filosofias, né, e aí pelo menos 4 nós podemos destacar desse ambientalismo radical, que subjaz aí sua proposta. Uma delas é a ecologia profunda. O filme de Avatar está muito relacionado a isso, esse tipo de filosofia ambientalista radical, né? A ecologia profunda integra dimensões biológicas, você tem a natureza lá do planeta Pandora, né? Você tem a espiritual, certo? Que é mesmo essa coisa aí, essa busca de conciliar ciência e religiosidade. E aí esotérica, não é uma religiosidade baseada na ética judaico-cristã, mas de repente até mesmo antagônica a ela nos seus pressupostos. Psicológica e metafísica, quer dizer, é você levar todo o ser humano a se envolver profundamente e interconexamente com o planeta, com a biologia, com a ecologia, né? Com o ecossistema. E aí isso se torna interdependente, se torna interativo, e leva o ser humano a um objetivo de autorrealização através dessas ligações com os outros, tudo que não é vivo, sem distinções. Então, é como o planeta, inclusive, na verdade, ele passa a ser uma mãe
né? Eu não sei se você já ouviu falar da Mãe Gaia, né? Que o planeta Terra é nossa mãe, né? O Papa Francisco agora chama a nossa casa comum. Mas casa parece algo inanimado, não vivo, né? Mas na visão dos ambientalistas radicais se trata de uma mãe, e essa mãe ela é esotericamente aquela que nos dá a vida, né? E, por exemplo, essa outra vertente, né, a ecologia espiritual, isso não estou criando, né? Isso aí são baseados em leituras de Amartya Sen, de Ignaz Sachs, de teóricos do ambientalismo, certo? Então, ele divide no ambientalismo radical, onde você tem a ecologia espiritual, ela compartilha essa ênfase da ecologia profunda na necessidade de mudanças na consciência humana. Está entre o lado agora metafísico, espiritual, né? Esotérico, né? Como um pré-requisito para mudanças nos níveis físicos da existência. Então a proposta é retomar uma ligação sagrada da humanidade com todos os aspectos aí da criação, né, do meio natural. Eu não sei se você que assistiu o filme lembra dessa cena aqui, está no meio da figura, na doutora aqui dizendo I'm with her. Está falando de Ewa, né? I'm with her, Jake, she's real. Ela está balbuciando, está já morrendo. E aí, exatamente naquele momento que ela vê, ela sempre foi uma cética, uma doutora, uma PhD em ecologia, né, e principalmente especialista no planeta Pandora. Né, e aí, nesse momento, ela diz que está com essa divindade. Ewa é a divindade dos Na'vi. Né, e ela diz que ela é real, ela agora crê nessa divindade. Né, e ela prefere, inclusive, ir para perto de Ewa do que de continuar viva. Então, nós vemos aqui no filme, claramente, o ambientalismo radical como ecologia espiritual, proposto. Né? E isso foram investidos centenas de milhões de dólares para produzir esse filme. Né? Desculpe, eu acho que não centenas, mas dezenas de milhões de dólares para produzir esse filme. Foi recorde de bilheteria imbatível na época, né? E até bem pouco tempo não tinha sido batido, depois foi batido por um outro filme, não me recordo qual. Mas você nota que a sétima arte, ou seja, o cinema, espalha o seu ensino do ambientalismo, né, a partir do seu sistema de crenças. E aí entenda que aí nós começamos a propor, né, num certo sentido, a doutrinação mesmo, né, o ensino do seu sistema de crenças por todo o mundo, através de uma forma lúdica, através do entretenimento. E as pessoas estão ali comendo pipoca, tomando refrigerante e com as suas mentes desarmadas, curtindo o momento em família, ou ao lado do namorado, da esposa, do esposo, da esposa, de quem for, e tá ali com os amigos e tal, em divertimento, com a mente desarmada, sem avaliar o que está recebendo, né, está colocando dentro, e ele está sendo doutrinado através da ecologia espiritual, do ambientalismo radical. E isso é algo que nós temos que, nós ambientalistas, nós engenheiros ambientais, temos que compreender. Porque as pessoas com as quais nós vamos lidar lá nos diversos conselhos recebem essa carga de informação. Você recebeu essa carga de informação. Você parou para pensar? Concordo, não concordo? Você conhecia esses aspectos? Você conhece as implicações de decidir por uma vertente? Por exemplo, existe uma proposta, e aqui eu trago só como exemplo, de um degladiar entre o criacionismo científico e a ecologia espiritual. Em que sentido? No sentido de que o criacionismo científico está em contraponto a uma outra teoria, que é a teoria da evolução. Então nós vimos o lado só da teoria da evolução. Você já parou para pensar, do ponto de vista crítico, se a teoria da evolução faz realmente sentido? Aí se apresenta o criacionismo científico como corrente científica. Não confunda com o criacionismo bíblico. Como usa a palavra criacionismo, você vai logo para a questão de rechaçar a ética judaico-cristã, porque não está preservando o meio ambiente e tal, etc. Você acaba dizendo, não, isso é coisa de religião, não quero conversa com isso não, né? Então aí você diz, o criacionismo bíblico, no princípio criou Deus os céus e a terra, lá no capítulo 1 de Gênesis.
Então é coisa de Bíblia, coisa de religião, coisa... Inclusive são eles, né, os judeus, os cristãos que estão aí numa teoria da conspiração aí para destruir o mundo e tal, né? Foram os cristãos que botaram fogo em Roma, né? Tem aquela história, né? Que foi, culparam os cristãos, e foi, na verdade foi Nero que colocou fogo em Roma, enlouqueceu e tal. Então tem toda aquela coisa que a gente se vê diante e diz, meu Deus, né? Em quem é que eu vou acreditar? Ou então você já toma logo um partido sem nem avaliar de forma racional, de forma ponderada. Veja, o criacionismo científico é uma corrente baseada na proposta de que houve uma estruturação anterior do universo baseada em critérios inteligentes. Não foi uma coisa aleatória. Não foi uma evolução baseada numa explosão, como o caso da proposta do Big Bang e outras teorias. Não deve ser confundido aqui com o criacionismo bíblico, não. Certo? Por exemplo, existem inúmeros cientistas que são signatários dessa proposta aí, que não são nem cristãos, não são nem judeus. Alguns deles são até ateus, são céticos, né? São pensadores, são cientistas, né? Mas eles são pensadores e cientistas que inclusive estão contrários a essa lógica interna, aí, a essas supostas evidências aí da teoria da evolução e do Big Bang, entre outras. Do outro lado, você tem aí uma teoria contra a teoria da evolução, sendo assinada por inúmeros PhDs por todo o mundo, que é a do design inteligente, né? Intelligent Design, segundo o qual o universo ele foi projetado conforme leis físicas definidas e arquitetadas por uma inteligência. E não ao acaso, não é aleatório, não é estocástico, seguindo critérios de projetos estruturados. Então aí tem toda uma argumentação, né? E o arcabouço dessa argumentação, né, dos pressupostos filosóficos, a coerência científica da lógica interna da teoria, tudo isso estão baseados em observações, e observações cientificamente válidas, e estão aí disponíveis, são fartas para ser consultadas, né? E possui, vamos dizer assim, o imprimatur, né, se podemos chamar assim, a chancela dos cientistas, vários cientistas de todo mundo, que sequer são cristãos, sequer acreditam na Bíblia, no criacionismo que Deus criou, que é Deus, entende? Essa coisa dessa cosmovisão religiosa. Agora, claro, o criacionismo científico traz implicações religiosas. Só que tem um detalhe, não se envolve com elas. E nós não vamos aqui discutir essa questão de religião. Mas eu trouxe isso para mostrar para você que muitas vezes a gente se deixa levar por um lado da história sem, contudo, dar uma olhada se existe um outro lado da moeda. Como é que isso funciona? Por que eu concordo com isso? Por que eu não concordo com aquilo? Deixa eu comparar os dois, deixa eu ter calma, deixa eu pensar um pouco. A gente não tem mais tempo para pensar. E precisamos encontrar tempo para pensar, ou alguém vai pensar por nós e nos manipular. Então, dando sequência aqui à questão do ambientalismo radical, nós temos aí uma outra vertente, que é a ecologia social. Certo? Observe essa figurinha aqui ao lado, né? O que você vê? Uma diversidade de culturas e de povos, cores, raças, né? Unidos aqui em um único planeta, comum na preocupação do verde, do ambiental, né? Então você tem a ecologia social, que defende um municipalismo libertário, um governo descentralizado, biorregional, criando uma democracia participativa, uma nova sociedade livre da opressão ecológica e cultural. E quando ele diz a opressão ecológica e cultural, ele está falando mais sobre essa questão da necessidade opressiva de ter que preservar por conta do modelo que se estabeleceu. Se estabeleceu um modelo, esse modelo é destrutivo, né? Precisamos nos libertar dessa coisa e criar algo totalmente novo. Então, parece muito algo assim, rumando na direção de uma utopia. Aparece até mesmo os feministas, né? Depois da década de 60, a revolução ali do movimento feminista, sexo, drogas, rock and roll e I wanna hold your hand, Beatles, e aí você tem lá toda a revolução cultural, o movimento hippie, né? E aí vamos fumar maconha, vamos fazer o que der na telha, liberdade total para tudo. E aí começou a tudo isso acontecer até que evoluiu no sentido de novas correntes. E aí deu o ecofeminismo, né, que aponta inclusive como a saída para acabar com a opressão em todas as suas formas, né, incluindo as pessoas. E
trazendo o igualitarismo, o comunitarismo, uma diversidade de pensamento e ação, vendo a natureza mais como hierarquizada pela sociedade patriarcal, né? E aí, vendo essa natureza assim, não, a gente rompe com isso, a gente cria um outro modelo. A proposta última. A primeira, o paradigma social dominante, como sendo o verdadeiro culpado, é assim acusado. A segunda, um lado radical, que chega até, digamos assim, a propor, olha, mata os homens e deixa as árvores e as bactérias e deixa o planeta fazer fotossíntese, né? Salve o planeta, se mate, né? Então é interessante, né? Propondo até o suicídio. Eu acho isso assim digno de nota no contexto dessa discussão e nós devemos refletir a esse respeito, né? Porque agora nós temos visto uma onda, a eclosão aí tremenda de suicídios, especialmente entre jovens, pessoas que ainda estão formando a sua personalidade, formando o seu modelo, sua cosmovisão, sua visão de mundo, né? Então, você tem aí a proposta última, que é de um ambientalismo comum, coluna do meio. Nem é radical, nem é ocupado, e se propõe quase como que naquela discussão da tese e da antítese, tese, antítese, você tem a síntese, você tem uma coluna do meio que se propõe como uma lógica inquestionável, que traz aí uma economia ecológica, utilizada para a quantificação das comparações entre benefícios e custos econômicos e ambientais e a gestão aí do risco ambiental, aquela questão da internalização das externalidades ambientais, vocês vão ver isso lá em economia ambiental, como é que eu quantifico, como é que eu valoro o meio e avalio isso do ponto de vista econômico. Economia industrial, quer dizer, quais são os meios de alcançar sistemas de produção que sejam ambientalmente sustentáveis, na velocidade dos processos naturais, né? Então imagine aqui uma economia ecológica, uma adaptação dessa velocidade do consumo, né, do sistema econômico à velocidade de produção do sistema ecológico. Bem atraente, né? Bem tentador, né? Recuperação e fortalecimento do sistema ecológico para aumento da sua produção. Como é que isso pode ser feito? Vamos trabalhar nesse sentido, né? Ajuste da densidade humana aos ecossistemas. Preste atenção. Por isso que eu estou propondo aqui uma reticência para você refletir, se concorda, o que é que você pensa nas implicações dessa proposta do ambientalismo renovado. Um ajuste da densidade humana nos ecossistemas. Aí você tem aqui uma modificação dos valores antropocêntricos, incluindo valores biocêntricos, né? Então, alteração de paradigma com desenvolvimento sustentável dentro do conceito de satisfazer as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade de outras gerações alcançarem também as suas necessidades. Então aí as coisas começam a acontecer na direção de o desenvolvimento de reestruturação do planeta inteiro, até do ponto de vista geopolítico. Não é à toa que Emmanuel Macron, bem recentemente, lá na França, veio propor aqui que o nosso governo, o nosso país, independentemente de quem esteja no poder, não tinha competência para gerir e para possuir, vamos dizer assim, geograficamente a Amazônia na sua soberania nacional, né? Então, daí a ideia do vende-se a Amazônia, como é? Deixa a gente gerenciar, que a gente sabe gerenciar melhor, né? Foi o caso do presidente francês, que, deixa de dizer de passagem, de forma crítica mesmo, não conseguiu sequer apagar o incêndio da Catedral Notre-Dame no centro de Paris, né, dentro do seu próprio país, né? Será que ele seria capaz de apagar os incêndios da Amazônia, digamos assim, né? Quem apagou os incêndios da Amazônia foi o Criador, que mandou chuva no devido período e todos os focos de incêndio foram apagados de uma vez só e começou o inverno amazônico, né, que nós estamos agora nele, né? Dá para terminar, se não já terminou agora há pouco tempo. Mas eu quero chamar a sua atenção para essa figura aí de cima. Save the planet, kill yourself, né? Um radicalismo em radicalizar ao propor o suicídio em massa. Se mate, mas salve o planeta. Salve o planeta, né? Tire sua vida, se mate, né? Uma livre tradução. É algo para você refletir.
Por que eu devo acreditar nisso? Por que eu devo me envolver? Por que eu devo tirar a minha vida? Qual é a implicação disso para a humanidade, para o futuro do planeta? Bom, lembre-se que eu disse no início dessa aula que o ser humano faz parte do sistema ecológico. Né? Mas a proposta de que nós não somos do sistema ecológico, a proposta de que, na verdade, nós somos um câncer nesse planeta. Isso é sério, né? E traz implicações sérias. Você não é alienígena, é? Muito bem, então a proposta do desenvolvimento sustentável ela é bem interessante, ela propõe o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico e a preservação e a conservação ambiental, uma tríade de relações que se interceptam entre si, e se o desenvolvimento social se intercepta com o econômico, eu tenho aqui a proposta de uma inclusão social. Se o desenvolvimento econômico se intercepta com a necessidade de preservação, portanto eu tenho que buscar a ecoeficiência. E se o desenvolvimento social se intercepta com a preservação e a conservação, então eu tenho uma proposta aqui de uma justiça socioambiental. De maneira que quando os três se interceptam, eu tenho aqui a definição do conceito de desenvolvimento sustentável. E aí você tem a ideia de gerenciar o meio ambiente comum. Quer dizer, o objetivo de desenvolvimento sustentável, do ambientalismo renovado, representando uma reconciliação entre o crescimento econômico e proteção ambiental nos níveis local, nacional e global, através de colaboração, e deixando de lado a competição, né, e aí o surgimento, por exemplo, de propostas de parcerias público. Então vamos trazer aqui rapidamente as críticas, e vamos indo na direção de finalizar essa aula. Quais são as críticas a essas perspectivas? Bom, o paradigma social dominante, nós temos uma inadequação aí às externalidades ambientais, essa coisa de preservar só quando convém, porque na verdade eu quero gerar lucro, né? Independentemente de quem seja o culpado, esse é o modelo, essa figura da esquerda mostra bem isso, né? E é inadequado a você fazer a externalidade ambiental, quer dizer, os fatores, né, consequentes dos usos dos recursos que não são devidamente valorados pela economia tradicional, né, a economia tal como a conhecemos da gestão dos recursos. Né. Então nós temos aqui as teorias neoclássicas de um lado e as teorias econômicas ambientais do outro. Né. Então aí você tem o ambientalismo radical, né, como sendo uma completa reforma filosófica, social. Né? Então, a proposta da existência de um único caminho, isso soa eventualmente perigoso do ponto de vista do pensamento, né, da discussão sistêmica, de buscar holisticamente resolver o problema. Na verdade, se ele se propõe como um caminho único, já não é mais holístico, então entra até em contrassenso. E aí eu tenho uma interferência na liberdade individual dos homens, porque agora eu vou ter que ter um mecanismo de regulação global, né? E aí eu vou ter que ter um mecanismo de regulação das soberanias nacionais. Então isso aí começa a gerar outros problemas, não é facilmente resolvido, né? E aí eu trouxe aqui esse link para que você possa procurar na internet, que você tem aqui embaixo o link do vídeo, né? Que nós não vamos assistir aqui, mas que o Papa Francisco, né, propõe um novo humanismo, propõe um novo modelo global de educação comum, né, para a reorganização da nossa casa comum. E quando ele chama casa comum, ele está falando mesmo do ambientalismo e da gestão ambiental global. Então ele quer reunir líderes de todas as nações, ele quer fazer um evento global, geopolítico de grandes proporções para propor esse novo humanismo, essa nova educação ambiental global, certo? E aí eu gostaria que você refletisse, assistisse a esse vídeo. É um vídeo curto, ele é um vídeo de 2 minutos. Assista o vídeo e depois reflita no seguinte. Primeiro, quais são as implicações de um modelo global de gestão ambiental da casa comum? O que é que mudaria na vida das nações, na sua vida? Como é que mudaria a soberania das nações? Como é que mudaria um líder escolhido por quem será para poder, de modo global, dizer o que é que eu tenho que fazer aqui no Brasil, em cada país, como é que eu devo administrar, e não mais nós, democraticamente, fazendo as escolhas, etc. Eu sei que nós no Brasil fazemos más escolhas, de muitas formas, né? Escolhemos mal
Dilma Rousseff, escolhemos mal Bolsonaro, escolhemos mal os nossos presidentes do passado, porque nós ainda não estamos desenvolvidos democraticamente o suficiente para escolher bem. Mas mesmo assim nós temos o direito de escolher. E aí quando eu não puder mais escolher, isso é bom? Quem vai liderar globalmente esse pacto para esse novo humanismo? Aliás, o que significa esse novo humanismo? Olha, ele está propondo uma nova filosofia, uma reinvenção filosófica da humanidade. O que é isso? Eu acho que vale a pena refletir antes de já ir logo concordando, né? Quem estará disposto a perder então as suas liberdades nacionais, individuais, gestão do seu próprio território, a sua cultura? O que impede que isso se torne uma ditadura global? Diga aí. O que impede que outro Hitler agora, sobre a alcunha da gestão ambiental, apareça aí, né? Essa ditadura global mascarada de gestão ambiental. O que impede? Pense, você concorda com isso? Reflita nas razões por que você concorda também, né? Vai logo concordando. Ou você discorda, ei, por que eu estou discordando? Será que isso realmente é ruim assim? Eu acho que é importante aqui não é defender nem um lado nem outro, nem é meu objetivo, embora eu tenha a minha própria opinião a respeito, mas é bom que você avalie, como eu também avaliei já. Você entregaria o Brasil, por exemplo, a Amazônia, a um governante global, provavelmente europeu, liberal e globalista na sua cosmovisão? Por que você faria isto? Se você já vai dizendo, entregaria, pois bem, por que você faria isto? Por que não você que está assistindo essa aula não ser o ministro do meio ambiente do seu país e gerir melhor? Por que você não ser o futuro presidente que vai gerir melhor? Por que você não ser aquela pessoa que vai contribuir para a gestão adequada, né? E não entregar assim para sei lá quem, sobre quais critérios para gerir o mundo no seu lugar, né? Fazendo você então perder a sua liberdade individual. Eu estou trazendo isso de uma forma de preocupação, ok? E aí você faz a sua... Finalizando a nossa aula, eu quero trazer aqui ainda, né, as críticas às perspectivas. Para o ambientalismo renovado, eu quero propor que esse ajuste aqui secundário não traz mudanças profundas na sociedade humana, né, e essas mudanças profundas também são preocupantes, viu? A outra crítica é que os conceitos estabelecidos dos propósitos das indústrias modernas, né, então fica difícil romper com isto, né, a não ser com uma total mudança de paradigma tentadora para a humanidade, né? E um consumo verde muitas vezes trazido, infelizmente, como uma falsa consciência ecológica. Na verdade, você está querendo gerar lucro, você não está nem aí para o meio ambiente, você está querendo usar a bandeira ambientalista para lucrar mais. Então, isso também. Então, eu finalizo, né, trazendo essa proposta aqui, né, de que realmente a sociedade, de modo geral, ela gosta de rotular, de conceituar sistemas, objetos, correntes, pessoas, e já vai logo assim sem refletir, sem avaliar com calma. E dentro dos termos assim otimistas, né, ou pessimistas, você que avalia aí, eu destaco aqui uma fala do Georgescu Roegen, que é um teórico do ambientalismo, né, dessa discussão, um dos criadores da economia da sobrevivência, e ele afirmou o seguinte: talvez, abre aspas, talvez o destino do homem seja o de ter vida curta, mas fogosa, estimulante, extravagante, ao invés de existência longa, mais vegetativa e sem grandes eventos. Deixemos outras espécies, as amebas, por exemplo, herdar o globo terrestre ainda abundantemente banhado pela luz solar. Fecha aspas. Você concorda com isso? Deixa eu trazer aqui, por fim, na conclusão, algo que tem sido apresentado num monumento visitado por muitos aí, as chamadas as Pedras da Geórgia. Você já ouviu falar? E essas pedras têm escritos, e esses escritos nós temos aqui em hebraico, nós temos em aramaico, nós temos em outras línguas, né? E elas, traduzindo para o português, está escrito o seguinte nesses monumentos aqui, monolíticos, né? Primeira proposição: manter a humanidade abaixo de 500 milhões em perpétuo equilíbrio com a natureza. Se somos 7,6 bilhões atualmente, né, ou pouco mais do que isso, teríamos que perder aí 7,1 bilhões de habitantes, supostamente para manter o perpétuo equilíbrio. Quem quer morrer aí? Quem se candidata?
Estou sendo crítico aqui, né? Eu não concordo muito com isso, mas tudo bem, cada um. Conduzir a reprodução sabiamente, aperfeiçoando a aptidão física e a diversidade. Então está falando de controle de reprodução. Você perde a sua liberdade de ter seus filhos, de ter a sua família, de ter os seus afetos. Unir a humanidade por meio de um novo idioma vivo. A proposta de que toda a humanidade passe a ser unida. Quais são as implicações disto? É possível, no caldeirão cultural da humanidade, é possível transformar isso através da criação de um novo idioma e, portanto, de uma cultura única, cromática do ponto de vista filosófico. Controlar, ele diz lá, né, controlar a paixão, e aí deixe-me dizer, controlar a fé, controlar a tradição, e todas as coisas com razão moderada. Então está falando de controle. Quem controla? Quem dita o controle? É preciso pensar sobre isso. Quem controla a sua paixão? Quem controla a sua fé? Quem controla a sua tradição? Quem é que vai mandar na minha vida agora? Eu perco todos os direitos, porque eu tenho que agora ser moderado. Mas qual é o limite dessa moderação? Quem estabelece o que é moderado e o que não é? Proteger povos e nações com leis e tribunais justos. Quem é que dita essas leis? Quem é que julga nesses tribunais? Quem é que vai ser esse protetor dos povos e nações? Permitir que todas as nações regulem-se internamente, resolvendo disputas externas em um único tribunal mundial. Então terá um tribunal mundial. Quem vai presidir esse tribunal? Quem vai bater o martelo contra os supostos líderes das outras nações? Evitar leis insignificantes. O que é que isso significa? Quem é que dita o que é significante e o que é insignificante? E funcionários públicos desnecessários. Equilibrar direitos pessoais com deveres sociais. Então, aí está falando de você perder seus direitos pessoais em prol da unificação global. Valorizar a verdade, beleza e amor. Está falando aqui de filosofia. Enaltecer a filosofia, procurando harmonia com o infinito. O que é isso? Senão uma nova forma de religião que vai enaltecer uma metafísica espiritual, outra que não seja as que estão sendo postas hoje pela humanidade. Né? Não ser um câncer sobre a Terra, que está falando dos homens, dos seres humanos, homens e mulheres. Deixar espaço para a natureza, e aí repete, deixar espaço para a natureza, ou seja, ênfase. Isso está escrito em hebraico, também, né? O lado esquerdo aqui está escrito em hebraico, ó, são caracteres hebraicos. Então está falando de ênfase. Não ser um câncer da Terra, porque isso remete ao primeiro escrito aqui da pedra, manter a humanidade abaixo de 500 milhões. Ou seja, existe uma proposta de erradicação da humanidade. Mas deixa eu trazer aqui uma proposta de esperança. E aí eu quero relembrar lá a leitura judaico-cristã do livro de Gênesis, que diz: "E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar." Eu e você não fomos criados para degradar o planeta. Nós fomos criados para gerenciar o meio ambiente. Você que é engenheiro ambiental, em especial, Adão é o seu primeiro colega, foi o primeiro CREA. O CREA dele era CREA número 1, certo? Definitivo, certo? Ele não era Ceará, era Jardim do Éden, certo? O seu é CREA definitivo do Ceará. Né? Qual é o seu número do CREA? O dele foi o número 1. O primeiro engenheiro ambiental foi Adão. E você, qual é o seu número de CREA? Você foi projetado para preservar. E aqui uma mensagem de esperança poética de um poeta judeu que diz o seguinte, abre aspas: "Pois ainda um pouco de tempo e o ímpio não existirá." Isto é, aquele que pratica a injustiça, né, a impiedade, a maldade. "Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra." Está falando de preservação do planeta. "E se deleitarão na abundância de paz." Fecha aspas. Então, meus amigos, obrigado pela atenção e façam a atividade da aula que está proposta lá no nosso Google Sala de Aula. Grande abraço, até a próxima.